Fala galera, fala turma! Seguindo estudos para concursos da Unesp. Neste vídeo, questão de língua portuguesa, outra de Constituição Federal e uma legal de Regimento Geral. Universidade Estadual Paulista. Você em busca do emprego público na Unesp. Primeira questão, estava assim na prova. E aí, copiei e colei, tá aqui para você. 17 era o número da questão, cobra Constituição. Diretamente, o enunciado nos diz: a CF 88 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras e estabelece que esse direito, e aí, é intransmissível na alternativa A. B. Cessa com a morte do autor. C. É transmissível aos herdeiros pelo prazo de 20 anos após a morte do autor. Dedidado poderá ser transmitido aos herdeiros, desde que por meio de testamento. Escola é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, na prova objetiva de concurso da Unesp, lá nos conhecimentos gerais em legislação, juntamente com o regimento geral, você será cobrado a respeito de conhecimentos dos títulos 1, 2, 3 e 8 da Carta Magna Constituição Cidadã. E aí, essa questão fácil, difícil, você não faz ideia? Claro que sim, pessoa inscrita aqui do canal já vem estudando Constituição, direito constitucional, pessoas fazem concursos os mais diversos e a Constituição tá ali, ó, língua portuguesa, Constituição, de repente direito administrativo, mas depois de muito blá blá blá, quero saber por que, turminha, galera, turminha, muita gente paga a inscrição, chega lá, vai fazer a prova na marra, de repente nem vai, mas você não. E aí, estudando a Constituição, essa questão se torna fácil. Porém, para muita gente despreparada, sem verdadeira vontade, chega lá, algumas alternativas fazem sentido. Opa, vai transmitir após a morte do autor. Uai, com certeza, mas pelo prazo de 20 anos, poderá ser transmitido a herdeiros. Então, quer dizer que não deverá, poderá. E aí, desde que com a condição que seja por meio de testamento, faz sentido para muita gente. Então, haveria quem marcasse dedidado. Mas você, como eu disse, vem estudando, está lá no título 2º, está entre os 4 títulos cobrados em concurso da Unesp, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, e no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, querido da banca VUNESP, muito cobrado. São mais de 70 incisos, e o inciso de número 27 diz que aos autores, escritor de livro, né? A pessoa também, cantor, cantora, tem suas obras. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Tem a ver com direitos autorais. E galera, turma, galera, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, uma lei vai fixar, porque a Constituição assim ensina pra gente, declara. Então, é claro que na Constituição não falou de prazo. Só por isso, você já riscava a alternativa C de casa. Não pode. Não fala de testamento, porque na Constituição fala pelo prazo que a lei fixar, e certamente nessa lei que fixa, aí haverá, ali de repente, a explicação de como pode ser transmitido, né, o direito, que antes era exclusivo ao autor, mas agora o autor faleceu, né? E aí aos herdeiros vamos transmitir esse direito. Então C, D, E fala de transmissão. A A é absurda, fala que não se transmite, intransmissível, você riscava. E a B de bola diz que cessa com a morte do autor. Pense assim, cessou com a morte do autor, então eu entendo que não vai transmitir. Se não vai transmitir, é o mesmo que diz a alternativa A. Tá ok? Tá ok? Então você já riscava 2, ficava entre 3, porque falou de transmissão, na D de dado, o cuidado que você deve ter entre poder e dever.
Já falei bastante aqui no canal. E a escola, de fato, resposta da questão, quem estuda garante ponto e concurso, galera, é quem faz mais pontos. E agora a questão de português, crase. Eita, querida crase, querida pela banca VUNESP. Então vamos lá. Esse acento indicativo de crase, e é um sinal indicativo, é um acento grave. O sinal que indica que existe crase, que é um fenômeno, uma fusão, está corretamente na sua prova, você grifa, e empregado no trecho reescrito da alternativa. Por que trecho reescrito, Fábio? Porque estas frases nas alternativas A, B, C, D e E, extraídas, retiradas lá de um texto da prova, mas não precisamos, não necessitamos do texto. Legal? Então, A, B, C, D e E. Questão legal. Raramente a banca VUNESP, entre as 10 questões lá dos conhecimentos gerais, 10 primeiras questões da prova objetiva, raramente a banca VUNESP não cobra isso de crase. E você então precisa saber, galera, bem importante, bem legal, você quer fazer bastantes pontos, ter a melhor pontuação, esperando a melhor classificação para convocação e contratação. É muito Fábio, então vamos lá. Eu era ajudante de lava-prato. Eu me dedicava a lavar pratos. Aí falou de sinal indicativo de crase, você sabe que é o acento grave, esse acento inclinado à esquerda. Aqui está certo? Pergunta reflexiva, por isso a pausa dramática. B de bola. Aqui está certo? Viaja a toda hora. C de casa. Se referisse a uma pessoa, Fábio. Verbo referir, quem se refere a alguém. Tem a preposição. E aí, pessoa. A pessoa, eu tenho o artigo a pessoa. Referir-se a, mais o artigo definido a, de a pessoa. Aqui não está dizendo que é um indivíduo. O indivíduo é a pessoa. Referir-se a mais a, tem o crase, está certo. Cuidado, porque aqui eu já tenho um artigo indefinido. Ou você diz a pessoa, ou você diz uma pessoa. A pessoa, então, definida essa pessoa. Uma pessoa é indeterminada, indefinida essa pessoa. Não há como existir artigo definido e artigo indefinido juntos. Se eu já tenho o artigo indefinido e você não confundiu com um numeral, não é 1, 2, 3, 4, 5. Não, isso é um artigo. Eu tenho o artigo a, o, as, os. São definidos. Eu tenho artigos indefinidos. Uma. Uns, umas. Então, se eu tenho o artigo indefinido, antes dele não existe o artigo definido. E embora o verbo referir, referir-se, olha aqui o se, referir-se, referir-se a, embora esse verbo referir, ele vai reger a preposição a, eu não tenho a fusão de uma preposição a com um artigo definido a, porque aqui está artigo indefinido. Galera, muita gente marcou C de casa, por isso que nesse tipo de questão, você acha que é a C. Então, se você acha que é a C, vá às demais alternativas e tenha a certeza de que não é a resposta. Por exemplo, A de amor. Dedicava, quem se dedica a. Eu tenho preposição? Tenho, mas antes de verbo, eu não tenho artigo. Se eu não tenho artigo, não existe a crase. Crase é fusão de preposição com artigo definido a. Pode ser também com a sílaba do pronome demonstrativo. Aquela, aquilo, aquele, aquele. Mas aqui falando só do artigo. Não existe artigo antes de verbo. Por isso que aquela expressão a partir de, sapatos a partir de, antes desse partir, nesse a, não tem esse acento aqui. Legal? A toda hora. Aqui que muita gente talvez não se lembre, mas toda, nesse caso dessa oração, é um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, não há artigo, a não ser uma exceção, e eu trouxe com fundamentação para que nós possamos gravar em mente. Veja a dedidado, por isso que eu disse, galera, apressadamente, muita gente marcou
Questão 4, alternativa C, pensou que acertou e errou. É a D de dado, galera, porque quem se dirige a. Eu me dirigi a. E a que lugar eu me dirigi? Eu me dirigi à rádio. Rádio, substantivo feminino. A Rádio Jovem Pan, a Rádio Cultura. Não é o rádio CCE, o rádio de pilha. Não, aqui estou falando de emissora de rádio, a rádio, no caso Cruzeiro do Sul. Então, é substantivo feminino, rádio, a rádio. Eu tenho artigo definido a aqui dentro. Se estivesse escrito dirigir-me a uma rádio, não haveria esse acento, como nós explicamos aqui. Entendeu? Dirigir-se a. Esse a é uma preposição. Aqui eu tenho um substantivo feminino, rádio. É a emissora de rádio. É a rádio Cruzeiro do Sul. Então, eu me dirijo a. E a que lugar eu me dirijo? Eu me dirijo à rádio. Legal? Entendeu? Aqui eu não tenho a uma rádio, senão estaria errado. Se eu não tenho uma, que é um artigo indefinido, certamente aqui dentro existe, dentro desse, agora, retângulo, cor cinza, tem o fenômeno da crase, você vê o acento grave. Aqui eu tenho a preposição do verbo dirigir-se, legal? E eu tenho o artigo definido desse substantivo feminino rádio, a pessoa, a cachorra. São exemplos para você se lembrar. Então, de fato, ter te dado resposta da questão. Veja aí, escola, eu que dei o cartão para você. Eu que dei o cartão a você antes de pronome. E no caso aqui, pronome de tratamento, você. Eu nunca tenho artigo. Você não fala ela a você, ele ou você, ei ou você. Não, não tem artigo. Se eu não tenho artigo, aqui não pode haver acento grave porque não existe a fusão, que é o fenômeno da crase. Legal? Então, sem esse sinal indicativo de crase. Legal? Falou o sinal indicativo, está se referindo ao acento grave. Como eu disse, esse acento inclinado à esquerda. De fato, D de dado, demais! A resposta da questão, por falar em demais, já deixou um like? Veja que na prova sim estava, transcrevi para vocês. E direto do site Brasil Escola, principais casos em que não se usa a crase. Guarde, galera. Olha, faça um print, leia. Aqui não estão todos os casos de não uso da crase. Na verdade, uso do acento grave, indicador de crase. Aqui não estão todos, estão os principais. E pensando nisso, mas também não é para terminar todos os assuntos sobre crase, falando de pronome indefinido, em regra não se usa crase antes de pronomes indefinidos, como alguém, ninguém, tudo, cada, qualquer, todos. Isso ocorre porque a crase é a união da preposição a com um artigo feminino definido a. E os pronomes indefinidos geralmente não admitem o uso de artigo antes deles. A única exceção comum é o pronome indefinido outra, ou então, o seu plural, outras, que aceita artigo feminino e pode formar o fenômeno crase e, vamos acentuar, sinal indicativo de crase, acento grave. A outra, as outras, tá bom? E legal, que fonte Universidade Federal, lá de Lavras. Vamos a outra questão, agora regimento, galera. Eu vou deixar de lado, Fábio, não pode negligenciar. Imagine, você estudou o regimento. Legal, eu gosto de pensar positivo. Você estudou, se dedicou, porque aqui no canal existem 8 playlists dedicadas ao regimento geral, mas não só, também playlist dedicada à Constituição e playlist dedicada à língua portuguesa. E essas playlists, em geral, resolvendo questões de provas anteriores de concurso público da Unesp. E lá no Regimento Geral da Unesp fala sobre matrícula, inclusive matrícula e crédito. Tá ok? Tá ok? Então veja A, B, C, D ou E, essa questão. Turma, galera, turma. Se você estuda o Regimento Geral da Unesp, aqui no canal, inclusive, existe um vídeo bem legal que eu falo sobre a diferença entre trancamento
de matrícula e suspensão de matrícula. Está na playlist Regimento Geral da Unesp Simplificado, em que eu simplifico o estudo do regimento, veja nos cards. Muito obrigado pela atenção, paciência. E sei que você já deixou um like, vai comentar, acertou todas, acertou duas. Então você vê, a respeito da matrícula e do crédito, o regimento estabelece que é o mesmo que dissesse, de acordo com o regimento, a respeito de matrícula e crédito, é correto 2 pontos. A, B, C, D ou E. De repente, todas as alternativas, você não se recorde, porque existe às vezes uma confusão, é trancamento, é cancelamento, é suspensão, e é em uma disciplina ou mais, ou em todas as disciplinas. Suspensão que é em todas ou é trancamento? São perguntas apenas. Vamos lá. Veja, A, o trancamento na disciplina não poderá ser concedido mais que uma vez. Está assim no regimento? B, o trancamento de matrícula poderá ser concedido desde o primeiro período letivo. Tem que ter cuidado. Na A fala não poderá. Na B fala que poderá ser concedido desde o primeiro período letivo. Por quê? Alguém com pressa de novo. Lê a alternativa A. E tinha estudado o regimento. O trancamento na disciplina não poderá. Opa, pode sim, eu li o regimento. E aí, vê na B, o trancamento poderá ser concedido. Alternativa A é a alternativa B, marcou, errou. Entendeu? C, em nenhuma hipótese poderá ser concedida suspensão. Tem isso no regimento? Tem essa vedação total expressa lá no regimento geral? Dedidado entende-se por crédito especial. Galera, turma, tomei o cuidado de novamente reler o regimento, fazer busca no documento. Eu não me recordava, eu não me recordo e eu não encontrei crédito especial. Lá na prova, você que estudou bastante o regimento, de pronto você riscava dedidado? Fábio, eu riscava, mas não por esse motivo. Eu me lembro do que é qualquer atividade intra ou extramuros. Disso eu me lembro. Importante. Isso é bem importante. Parabéns. Escola, a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de 3 por período letivo. Marcou, Fábio? Marcou. Deixa eu falar uma coisa. Quantas e quantas vezes, por isso eu falo para você ter atenção. Não foi uma, não foram duas, não foram 3, muito mais. Em alternativas de questões de provas anteriores da Unesp, estava essa redação quase idêntica na alternativa E, que de fato é a resposta da questão, vamos marcar, mas a banca, de verdade, ela quer derrubar candidato, ela quer derrubar candidata. Aqui que você vê agora em destaque estava escrito máximo. Respeitado o máximo de 3? Não, respeitado o mínimo de 3. Então você tem que ter cuidado nos mínimos detalhes ao estudar o regimento e principalmente no momento da prova. Fundamentado no regimento, vamos às explicações. Veja que o parágrafo 1º do artigo 69 diz que o trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez a critério, a juízo da congregação. Então guarde, trancar matrícula em disciplina pode ser concedido mais de uma vez? Pode. Uma segunda vez, mas depende do critério da congregação. Parágrafo 3º do mesmo artigo 69, lá na subseção 2ª, que fala matrícula e crédito no regimento geral, não será concedido trancamento de matrícula. Ué, Fábio, concede ou não concede? Ok, galera, mas leia até o final. Não é concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. No segundo período letivo, pode conceder trancamento de matrícula? Pode, é um direito do aluno. Aí, o aluno conseguiu trancar a matrícula na disciplina X, porque já estava no segundo período letivo ou no terceiro, não estava no primeiro. No primeiro, não. No primeiro período letivo, não será concedido. E aí, já estava no segundo, no terceiro ou no quarto período letivo e trancou a matrícula na disciplina X. Depois, precisou trancar novamente, ou quis trancar novamente. Pode? Não pode, Fábio. Pode. Olha o parágrafo 1º. Pode, mas depende do juízo, digamos assim, da vontade, do entendimento, do critério da congregação. Agora, no artigo 72, fala que, em caráter excepcional, excepcionalmente, a critério a juízo da congregação, poderá ser concedida uma vezinha só suspensão de matrícula em todas as disciplinas.
pelo prazo máximo de 2 anos improrrogáveis, sem que este prazo, etc. e tal. Parágrafo único diz que a suspensão não poderá ser concedida. Observe, galera, suspensão não pode ser concedida nos 2 primeiros períodos letivos. E trancamento? Trancamento não pode ser concedido. Não pode no primeiro período letivo. Trancar matrícula não pode no primeiro período letivo. A partir do segundo pode, Fábio? Pode, é direito do aluno. E a pessoa já está no segundo período letivo. Agora foi para o terceiro. Havia trancado matrícula na disciplina Y. Está no terceiro período letivo, quer dizer que não está no primeiro. Pode trancar novamente na disciplina Y, trancar a matrícula dessa disciplina Y por uma segunda vez? Veja lá, poderá ser concedido o trancamento de matrícula na mesma disciplina, né? Por isso uma segunda vez, mas depende do juízo da congregação. Então, fazendo a busca no documento, não achei crédito especial, crédito com acento, crédito sem acento. E o que está lá na alternativa que alguém falou, eu sei o que é intra ou extramuros. Porque, inclusive, caiu na minha prova lá em 6 de novembro de 2022, falando de trabalho de campo. E na prova dissertativa, eu escrevi, galerinha, você não acredita, mas o que está no parágrafo único, letrinha por letrinha, entenda-se por trabalho de campo qualquer atividade intramuros ou extramuros, como atendimento clínico, internato, estágios supervisionados, viagens, excursões e visitas programadas para pesquisa ou aprendizado local e outras atividades equivalentes. Que no parágrafo único do artigo 76, nós temos a explicação do que é que se trata isso aqui, ó, trabalho de campo. E trabalho de campo é uma das atividades mencionadas no artigo 75 do regimento. Trabalho de campo, aulas teóricas, execução de pesquisas, leituras programadas. Tudo bem? Então não tem crédito especial. Então você viu que não falou também de reitoria. A D de dado é a maior absurdidade dessa questão lá da prova. Tá ok? Tá ok? Crédito especial, qualquer atividade intra ou extramuros? Não, trabalho de campo. E aí, designado diretamente pela reitoria, não me recordo disso no regimento. Mas você entendeu, o trancamento não poderá ser concedido mais que uma vez? Pode. Lembram-se, há juízo da congregação. Porém, trancar matrícula em disciplina não pode no primeiro período letivo. Por isso, B de bola, ó. Trancamento de matrícula poderá ser concedido desde o primeiro? Não, no primeiro período letivo não tranca. E suspensão de matrícula, Fábio? Não pode nos 2 primeiros períodos letivos. Você viu naquele vídeo lá simplificando o regimento geral da Unesp. Em nenhuma hipótese poderá ser concedida suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Que isso? Você viu lá, artigo 72. Excepcionalmente, a juízo da congregação, poderá ser concedida uma única vez suspensão de matrícula em todas as disciplinas, etc. e tal. Então, realmente, e de escola, a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de 3. Por quê? Em prova também anterior, aqui estava escrito respeitado o mínimo de 1, o mínimo de 2. Não, o mínimo de 3. Fábio, 1. Não, Fábio, é uma. Claro, disciplina. A disciplina, uma disciplina. Lembraram-se da questão de língua portuguesa? Tem um substantivo feminino, disciplina. Ou eu utilizo o artigo a definido, a disciplina, ou eu uso o artigo uma. E é indefinido, uma disciplina. Então, respeitado o mínimo de uma? Não. Respeitado o mínimo de 2? Não. Respeitado o mínimo de 3. Bastante atenção. Repetitivo, Fábio, porque já foi cobrado em prova anterior. Sobre crédito, você vê a definição no artigo 75, que é a unidade que corresponde a um volume de atividades programadas para serem desenvolvidas pelo aluno em período de tempo especificado. Isso é a definição de crédito. Crédito especial nós não vemos no regimento geral. E na subseção 2ª, que estamos estudando, matrícula e crédito, o artigo 68 diz que a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de 3, galera. Mínimo de 3.
por período letivo. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Então, Regimento Geral, Língua Portuguesa e Constituição Federal neste vídeo. Que questão foi mais difícil para você? Aguardo sua interação, conto com sua colaboração. Isso ajuda o canal O Concura a prosperar. Bons estudos até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo!